prazer estar aqui. Muito obrigado. Bom, por que planejamos muito e executamos tão pouco? Na verdade, essa é uma grande pergunta que fazemos e quase uma pergunta sobre a nossa existência. Hamlet, Shakespeare, ser ou não ser, executar ou não executar? Essa é uma grande dúvida, porque todos nós queremos executar na vida e ter ações. E a gente sabe o quanto é difícil, quanto a gente planeja, e muitas vezes a gente não consegue executar. E o que a gente vai ver é que isso é normal. Quando a gente olha para o mundo de hoje, esses são os desafios. Antes de tudo, afinal, o que é execução? Execução é a questão de você ter ideias, botar elas para funcionar em ações e obter resultados. Fácil de falar, difícil de exercer. Principalmente no mundo de hoje. Sempre foi difícil executar, sempre foi difícil fazer algo. Mas no mundo hoje hiperconectado, como nós temos, aonde a checagem dos nossos celulares mais de 150 vezes ao longo do dia, a cada 6 minutos. Você tem a questão das redes sociais, aonde você talvez perca tempo, mais de 2 a 2 horas e meia sobre esse processo. A sobrecarga de informações. Hoje recebemos informações que equivalem a 32 gigas, a capacidade de 4 a 6 livros. E a falácia que a gente desenvolveu sobre a multitarefa. Quando você fala de execução, você pode executar 1 ou 2 tarefas de forma paralela, mas você não pode executá-las de forma excelente. Para você ter a capacidade de execução excelente, você tem que ter foco, disciplina e rotina. E aí, quando a gente olha esse mundo que eu coloquei, você vem com a cultura do imediatismo, que reduz a nossa capacidade de execução. Você quer cozinhar? Tem o app. Você quer ler um livro? Você vê um resumo. Você quer fazer uma pesquisa hoje em dia? A IA resolve isso para você. Milhares de opções. E isso traz o quê? Um excesso de informações e a dificuldade na escolha. E um ponto super importante, o scroll infinito. Nossa capacidade de atenção hoje se resumiu a um scroll de 5 a 8 segundos. E uma leitura máxima de 30 palavras. Se alguém te manda um WhatsApp com mais de 30 palavras, você fala, meu Deus, você quase nem lê. Você descarta aquilo e ainda fala, que isso, é uma carta? 30 palavras. E isso impacta em quê? Impacta nessa questão. Foco fragmentado, exaustão cognitiva, porque você tem milhares de informações ao mesmo tempo, e a questão do paradoxo da escolha, onde você fica paralisado. Para cada escolha, existem 1000 renúncias. E, às vezes, para não ter aquela renúncia, você não faz a escolha. E aí você não parte para a ação, você não parte para a execução. Sim, é bastante desafiador. E somado a isso tudo, ainda temos nós. Somos biologicamente programados para economizar energia, para não executar. A Terra tem bilhões de anos. Nós estamos milhões de anos aqui. Estamos ainda programados do tempo da caverna, aonde gastar energia era um risco muito grande. Você não sabia se você ia comer, você não sabia se você ia beber, você não sabia se ia passar frio. Então o seu corpo, o seu cérebro, te protege na não execução. A execução era apenas o mínimo necessário. E o seu cérebro luta com você, quando você põe as ações, vem aquela vontade do não fazer. E é natural, porque para ele quer te proteger. Ele quer economizar a sua energia. Quando a gente para e olha tudo isso, fala, nossa, como é difícil executar. Todo mundo hoje que a gente colocou, mais a minha relação biológica, traz sim uma dificuldade na minha execução. É fato. Então, para isso, para que você seja uma pessoa que executa,
e não seja só uma pessoa que tem ideias. Aliás, quem tem muitas ideias é ideudo, não é executor. Executor, executivo, executiva é aquele que executa uma ação. E para isso, você tem que ter intencionalidade. Não há como ser impactado por isso tudo e querer ter a força de vontade da execução, porque é muito forte. Então tem que ser intencional. A gente tem que hackear o nosso cérebro. E como que a gente pode fazer isso nesse hackeamento do nosso cérebro? Primeiro, a nossa energia como seres humanos é uma bateria. A gente acorda cedo com muita energia e a gente gasta ela. Então a gente tem que ter o quê? A gestão da nossa energia para ter uma boa execução. E aí você fala, para ter execução, só força de vontade. Só que a força de vontade ela não existe. Força de vontade ela vem de um resultado. Resultado da disciplina, da consistência e do ambiente correto. Você precisa desses fatores para que vocês tenham execução. E aí, a gente entra aqui para poder entender cada um desses. Se você se propõe a executar uma atividade, como eu botei o exemplo aqui do trabalho, silencie as notificações, coloque a temperatura e luminosidade na condição ideal, vista a roupa que te traga para aquele momento. Sim, você pode se vangloriar de ter a capacidade de, mesmo no barulho, ainda trabalhar. Mas você já perdeu 30% da sua energia para aquela execução. Então, por que não ter e ajudar você para isso? Se você se propõe a ir para a academia, executar uma atividade física, ela começa no outro dia à noite, onde você já põe a roupa, põe o sapato, a academia é próxima, o tênis e tudo pronto. Reduz todo tipo de atrito, porque assim você não perde a energia inicial, já acorda de manhã, põe e vai para a execução. Outro ponto importante é engolir o sapo primeiro. Todos nós temos muitos desafios, e é humano não querer sofrer. Aquelas coisas que trazem a execução, que são mais difíceis para nós, a gente tenta evitar. Só que esse sapo, ele não vai embora. Ele cria unha, fica gordo, e você vai ter que engolir ele na sua garganta. Então, se você tem que engolir um sapo, escolha já os maiores, quando você está com maior energia, e engula ele. E o outro ponto importante, o paradoxo da escolha te traz uma trava. Você fica parado ali, sem saber o que fazer para poder executar. É lógico, você deve e pode pensar nas coisas. Mas existe um momento que, se você está paralisado porque você não está agindo, parta para a ação. Aprenda com o erro. Escolha uma opção e vai. Faz, que isso muda o jogo. Outro ponto importante são algumas técnicas que a gente pode usar para a execução. Método Pomodoro, onde você pode combinar consigo mesmo, eu vou ter foco, disciplina e rotina para executar essa atividade durante 20 minutos. E logo depois, negocia com você. Você vai tomar aquele café gostoso, você vai entrar na internet, você vai fazer o que quer. Então, oscilar entre momentos de muita atenção e depois se presentear com momentos tranquilos é uma técnica muito boa. O outro ponto é, sonhe grande, comece pequeno e celebre pelas pequenas conquistas. Todo grande desafio, e por vezes a gente coloca a subida de uma montanha, você olha para ela e fala, não consigo executar isso. Realmente, olhando daqui para lá, é muito. Divida em camps, vai ponto a ponto, devagar, vai acostumando, vai conquistando, que você vai chegar lá. E a matriz tão famosa de Eisenhower, que diz que o que é importante e urgente, na sua decisão, faça hoje. O que é importante e não urgente, agende. O que é importante, urgente e não tão importante, delegue para alguém fazer. E aqui uma caixinha perigosa nas nossas vidas que você tem que banir.
algo que não é importante e não é urgente. Elimine essas coisas da sua vida. Ela só reduz a sua capacidade de execução. Esse é um outro ponto importante. O porquê forte fortalece o como. Quando você vê um sentido naquilo que você está fazendo, o porquê você está executando aquela atividade, lembre-se do pote de ouro. O porquê você está ali. O porquê você está determinado àquela execução. O que ela traz para você. Ela te alimenta para que você se motive, para que você pegue a disciplina e faça as coisas acontecerem. Aqui tem um ponto super importante, que é o excesso da execução. Por muitas vezes, e vocês que já são craque, ou quando vocês começarem a ficar craque na execução, tem uma armadilha aqui, uma trap. Porque a gente acha que consegue resolver tudo na execução, fazendo força cada vez mais. E existe um momento nas nossas vidas que você faz a coisa certa, mas você tem que sentir que não é mais pressão, não é mais execução. E sim, aquela disciplina, acreditar no que está fazendo, mas deixar as coisas fluírem também. O excesso de disciplina e execução também traz um mal. Para toda ação vem uma reação. E você tem que sentir isso. Qual é o exemplo que a gente pode colocar? O exemplo de uma planta. Você planta ela, uma semente, você rega, você coloca água e deixa o sol fazer a sua parte e a terra. Se você regar demais, se você jogar muita água, ela morre. Então, dar o tempo, acreditar no processo, que a sua disciplina e a sua execução estão corretas, não force mais. Mantenha que você vai ter grandes frutos e essa árvore vai chegar lá. Emagrecer, falar um idioma, ler um livro, praticar exercícios, equilibrar a vida pessoal e trabalho e milhares outras de tarefas de execução que a gente se desafia, sim, elas são muito difíceis e a gente entende que no mundo de hoje é mais difícil ainda. E que nós somos, como seres humanos, perfeitamente imperfeitos. Tem vezes que você vai executar e não vai executar tão bem. Mas saber esses mecanismos, entender o porquê às vezes você falha, se abraçar nesses processos e ser uma pessoa que executa, não há dúvida, te traz liberdade, te traz sucesso e muita felicidade. Aí sim, isso é ter capacidade de execução. Obrigado, pessoal.